né, por algum tempo, nós temos uma revista nova que nós estaremos estudando, que são estudos bíblicos no Evangelho de Lucas. Eles serão todos estudos expositivos, isso é, nós vamos estudar o texto bíblico, texto bíblico. Nós vamos procurar ser fiel ao texto bíblico. Por quê? Porque nós vamos entender uma coisa interessante nesse Evangelho de Lucas, a sua preocupação com a pureza das palavras de Jesus. Ele não se desvia em nenhum momento das palavras e dos ensinamentos de Jesus. E muitas vezes hoje nós usamos, muitas pessoas estão usando, muitos líderes estão usando, né, a palavra de Deus apenas aí, né, como uma muleta para poder colocar os seus ensinamentos humanos. Mas nós precisamos retornar às Escrituras. A nossa missão é proclamarmos, né, aquilo que está na palavra de Deus. Não somente a pureza da palavra de Deus. Porque o que muda o coração das pessoas não é a palavra do homem. É a palavra de Deus por intermédio da ação gloriosa e maravilhosa do Santo Espírito de Deus. Então o que muda, né, não são os belos discursos, não são sermões elaborados, né, com toda a técnica, mas o que muda o coração do homem é a palavra de Deus. É a aplicação que o Espírito Santo de Deus faz no coração humano. E Lucas, então, ele é um evangelista que está muito preocupado, né, com essa questão de pregar, falar, transmitir o Evangelho de Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos a leitura do texto que nós temos na nossa revista, que é o capítulo 1, aí no verso 1 ao 4, do qual a primeira lição ela é baseada, nós vamos buscar a presença de Deus em oração, pedindo a iluminação dele para as nossas vidas, para que Deus possa abrir o nosso coração e abrir a nossa mente. Então, os irmãos sempre percebam que todos, né, que estão ministrando a palavra de Deus têm essa preocupação de orar no início. Por quê? Primeiro, para que Deus anule o homem, para que Deus ilumine o nosso coração, para que Deus abra as nossas mentes e que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Por isso, da importância de estarmos orando antes da leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Pai, nós te louvamos nessa manhã, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus misericordioso, ó Pai, e nós não temos capacidade de nada em nós mesmos, ó Pai. Nós confiamos na Tua palavra, confiamos no Teu poder e te pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações, para que possamos contemplar a Tua palavra, Pai, e extrair dela, Senhor, o alimento para as nossas vidas, ó Pai. Extrair dela, Senhor, o direcionamento para as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos dê visão, que o Senhor nos dê revelação daquilo que o Senhor quer das nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos iniciar esse estudo expositivo do Evangelho de Lucas, né? E convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias aí, nesse capítulo número 1, no verso 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas, ele inicia, né, o seu evangelho de uma forma diferente dos outros evangelistas, né? Pela própria formação que ele tinha, né? A gente vai ver mais um pouco para frente, né? Essa sua formação e a maneira como ele quer, né? Como é que ele quer transmitir a verdade do Evangelho.
Mas ele escreveu o seu livro, escreveu o seu evangelho, e ele tinha um objetivo principal ao escrever esse evangelho, né? O que ele queria transmitir com o seu evangelho, com o relato da vida, da obra, do ministério, dos ensinos, dos milagres que Jesus fez. É muito simples. Tudo que ele escreveu nos seus 2 livros, né? Porque Lucas escreveu 2 livros, né? O livro do seu evangelho, que leva o seu nome, e escreveu também, qual outro? Atos dos Apóstolos, né? Também foi escrito por ele, né? O objetivo dele era proclamar que Jesus veio para salvar homens, mulheres e crianças de todos os povos da terra. Essa é a mensagem principal do seu evangelho. Em Jesus, a salvação chegou a todos os homens. Em Jesus, a salvação alcança todas as pessoas. Lucas tinha uma forte convicção de que a mensagem do evangelho ele não deveria se limitar a um grupo de pessoas, a um povo ou a uma região, mas que ele deveria alcançar todas as pessoas. Essa era a preocupação. E aqui a gente para um pouquinho para a gente estar refletindo sobre o ministério que nós cumprimos como igreja de Jesus Cristo, como testemunhas de Jesus Cristo, como discípulos de Jesus Cristo. Qual é a nossa motivação na propagação do evangelho? Nós vemos que Lucas tinha essa preocupação, que a salvação alcançasse todas as pessoas, de todas as idades, de todas as etnias, de todos os segmentos da sociedade, com um único objetivo: a salvação e a vida eterna. Simples, muito simples. Hoje nós olhamos para a igreja de hoje e nós ficamos assustados com aquilo que nós vemos. Qual é a motivação da pregação do evangelho hoje? Parece que o evangelho hoje é um pacote, né? O evangelho, ele é apenas o papel, né, que embrulha em um pacote, um lacinho bonitinho. Mas o que está dentro não é a motivação verdadeira. Muitos querem criar uma organização, uma empresa lucrativa. Por isso, então, usa do evangelho para alcançar pessoas. Quanto mais pessoas, mais dinheiro, mais arrecadação, né? Então, a motivação verdadeira e principal não é alcançar o coração das pessoas com a mensagem da salvação e da vida eterna, mas construir um grande, conglomerado econômico que usa a religião como atrativo para trazer as pessoas a Cristo. Outros por vaidade pessoal, por orgulho, por altivez, por poder, né? Olha, eu vou dominar uma comunidade, olha, aqui quem manda sou eu sou o cara, eu sou o bom, e as pessoas têm que prestar obediência a mim. Quanto mais pessoas estarem submissas a minha vontade, né? E hoje é só você ir na mídia, é só você ir em vários lugares, você vai perceber isso. Pessoas que estão, que a sua motivação principal é o poder, e não a pregação do evangelho que muda, que salva a vida das pessoas, que transforma o coração das pessoas, que muda a história de vida das pessoas. A preocupação de Lucas é exatamente essa: a pureza do evangelho. E o único instrumento de Deus para resgatar as vidas daqueles que estão perdidos, né? E ele resume isso lá no capítulo 19, verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Só isso. Só isso. Jesus não veio criar uma religião nova. Jesus não veio aí, para substituir o judaísmo da época. Jesus veio com um único objetivo: salvar, buscar e salvar aqueles que estavam perdidos.
Ele resume todo o seu evangelho, toda a sua pregação aí. Quais as motivações que temos para estudar o livro de Lucas, né? O autor da revista, ele faz essa pergunta: quais as motivações que nós temos, né? O autor da revista aí, né, o reverendo Dorival, ele dá aí pelo menos, né, 4 motivos. Quem acompanhou a revista vai perceber. Primeiro, o evangelho de Lucas foi escrito para os gentios. Ele não foi escrito para os judeus. Ele foi escrito para os gentios. Por que ele foi escrito para os gentios? Porque o judeu se achava um povo exclusivo de Deus. Ele era salvo, ele era escolhido, e ele não queria de maneira nenhuma compartilhar essa salvação com as outras pessoas. Então, a vontade de Deus, o plano de salvação de Deus, aquele mesmo plano lá que começou no Jardim do Éden, né? Que depois foi passado de geração em geração, até o próprio profeta Isaías falou desse plano de salvação, todos os profetas falaram, né? Nós vamos falar muito agora nesse tempo de Natal, desses profetas que anunciaram a salvação em Cristo Jesus, como a vinda do Messias, né? Mas eles anularam isso, anularam. Deus, ele é propriedade exclusiva do povo judeu. As bênçãos de Deus somente podem alcançar o povo judeu, somente eles têm a salvação. Lucas, não compartilhando com essa ideia, né, ele escreve aos gentios, isso é, todo aquele que não pertence ao povo de Israel. É para eles que ele vai direcionar, né? Para essas pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir, de conhecer a revelação maravilhosa de Deus. Lucas acreditava que essa era uma mensagem para as pessoas de todos os povos da terra. De todos os povos da terra. Todos teriam a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. E uma vez conhecendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, se arrependessem dos seus pecados, se convertessem ao Deus verdadeiro e dessa forma alcançassem a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Outra motivação que ele coloca: o evangelho de Lucas é a mensagem de Deus para os esquecidos e marginalizados da sociedade. Porque mesmo dentro do judaísmo, né, havia uma classe, né? Havia uma classe, né, de pessoas que eram privilegiadas. Essas eram socorridas, essas eram atendidas, essas eram pastoreadas pela religião da época. Mesmo dentro do povo, haviam pessoas que eram discriminadas, que eram colocadas à margem. Mesmo sendo judeus, o evangelho também não chegava ao coração dessas pessoas. E ali nós vemos, né, que mulheres eram discriminadas, porque até nos nossos dias de hoje, a oração matinal, a primeira oração matinal do judeu, o judeu praticante, né, o ortodoxo, pelo menos, ele cumpre um ritual de várias orações. E a primeira oração, a oração quando ele levanta, né, ele ora e diz assim: graças te dou a Deus porque não me fizeste mulher. Essa é a primeira oração que ele faz. Depois ele vai orar tudo. Então ele já começa discriminando. Ele começa discriminando, né? Então as mulheres não tinham nenhum valor na sociedade. Aí nós vamos perceber de todo o ministério de Jesus como ele vai incluir as mulheres, né? Várias mulheres vão aparecer ali e a forma como Jesus vai tratar essas mulheres. As crianças também, as viúvas também, que após ficarem viúvas eram deixadas ao léu, né? Sem nenhuma cobertura espiritual da casta sacerdotal, né? Que dirigia a religião e ditava as normas da religião da época. Os pobres, né? Os pobres também eram discriminados, né? Eram discriminados
porque os pobres não conseguiriam participar, né, de toda a engenharia financeira que acontecia dentro do templo de Jerusalém, né, que era uma máquina de fazer dinheiro, né, onde as pessoas levavam seus sacrifícios, principalmente de animais, mas o animal que valia era somente aquele que era vendido no templo. O que as pessoas criavam não podiam, porque sempre o sacerdote ia achar lá um defeito, esse não pode, você tem que comprar aqui, né, no templo. E tem um livrinho aí que fala sobre Jerusalém, ali no templo de Jesus, e toda a engrenagem do templo, né, que muitos animais eles eram superfaturados até 10 vezes mais o valor de mercado da época, aquilo que era vendido no templo, né? Então ali se fazia todo aquele processo de sacrifício, né? E ali dentro do templo, no altar do sacrifício, né, eles construíram alguns dutos, né? E esses dutos escoavam o sangue, né, para fora, lá para um local, o sangue dos animais abatidos ali no sacrifício. E esse sangue depois ele era vendido como adubo para adubar a terra, né? Então eles não perdiam nada, ganhavam tudo, né? Até mesmo nessas questões do sacrifício. Então o pobre estava fora disso, não tinha dinheiro para poder participar dessa religiosidade existente ali, né? E também as pessoas de má reputação. Quem eram as pessoas de má reputação? Interessante aqui que existe aqui um falso moralismo, né? Porque você podia fazer o que você quisesse, desde que você fosse judeu e tivesse uma condição financeira boa, né? Essas pessoas não eram de má reputação, né? Mesmo que a sua moralidade, a sua ética fosse questionável, eles não eram considerados de má reputação. Quem eram as pessoas que tinham má reputação, né? Eram gentios. Só não ser por você não ser judeu, você já tem má reputação. Não importa a sua moralidade, não importa a sua ética, você não é judeu, você não tem boa reputação. Os samaritanos, né, que foi também excluídos, né, eram aquele povo, né, que se misturou lá na Babilônia, que quando retornou trouxe alguns costumes de lá, então eram separados, né, que adoravam a Deus lá no Monte Gerezinho e não em Jerusalém. As prostitutas, os publicanos, né? Quem eram os publicanos? Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, eram funcionários do Império Romano, e a sua função era arrecadar impostos para enviar para Roma, né? Então, olha, vai cobrar o imposto aqui, então você tem má reputação. E de uma forma geral, todos os pecadores. Mas quais são os pecadores que eles estão dizendo aqui? Né? São aqueles que não podem cumprir o ritualismo judaico, da religião do judaísmo, né? Eles excluíram: eu sou judeu, eu faço parte do povo de Israel, então as minhas atitudes duvidosas, elas não contam como pecado, né? Mas o restante da população era consideradas pecadores. 3. O evangelho de Lucas é o evangelho da oração. Ele enfatiza a importância da oração na vida de Cristo e na igreja cristã. Ele ensinou que a oração é de suma importância na vida de todo cristão. Então ele dá muita ênfase na questão da oração. A oração como meio de se comunicar com Deus e receber o favor, a graça, a misericórdia, a visitação de Deus na vida. Então ele vai, ele trabalha, e ele durante todo o seu evangelho, se nós pegarmos e lermos, sempre a ênfase numa vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, de estar na presença de Deus. E o quarto, o evangelho de Lucas destaca a pessoa e a obra do Espírito Santo. É ele que participa de forma ativa do ministério de Jesus. A ação do Espírito Santo. E aí a gente vai ver alguns versículos, né? De Lucas. O primeiro, o anjo respondeu: o Espírito Santo, né? Vir sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós vemos assim a ação do Espírito Santo já na encarnação de Jesus. No momento em que ele encarna, que ele vem a esse mundo.
No momento em que Maria está gerando, há uma ação do Espírito Santo de Deus. Ele enfatiza essa ação. Depois que Jesus nasce, todo aquele processo que nós conhecemos, ele vai agir novamente no batismo de Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o Filho amado, em ti me agrado. A presença do Espírito Santo ali também, no batismo de Jesus. Depois do batismo de Jesus, acontece algo extraordinário. Logo após o batismo de Jesus, o que acontece com Jesus? A tentação. E para onde Jesus é transportado? E quanto tempo ele passa no deserto? 40 dias, né? Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Onde ele foi tentado, né? Quem o levou lá? Foi o Espírito Santo. Onde ele foi tentado e onde ele rejeitou toda oferta que lhe fora proposto pelo inimigo. Também durante o seu ministério, né? Lucas capítulo 4, verso 1 diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre quem? Sobre Jesus. Porque ele me ungiu para pregar boas novas a quem? Aos pobres. Né? Aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade a quem? Aos presos. E recuperação da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos. E aqui nós temos duas classes de oprimidos, né? O oprimido pela religião, pela religiosidade, e oprimido pelo diabo, né? Pelo diabo. E nós vamos ver isso todo no ministério de Jesus, a respeito disso tudo que Jesus fez, né? Então nós vamos perceber também no capítulo 4, verso 18, né? Naquela hora Jesus, exaltando o Espírito, disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste as coisas dos sábios e ocultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Também, né? Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, né? O Espírito Santo de Deus, que se revelou na vida de Jesus, ele continua a sua obra hoje por intermédio da igreja. E nós vamos ver nessa continuação dessa narração de Lucas, da ação do Espírito Santo de Deus na igreja, lá depois no livro de Atos dos Apóstolos, né? Tudo aquilo que Jesus fez. Bom, agora a revista ela nos propõe a dizer quem era Lucas. Quem era Lucas, né? Primeiro, ele é autor aí desse evangelho. Lucas pode não ter sido um nome. Lucas pode não ter sido um nome. Lucas pode ter sido um apelido carinhoso para o nome Lúcio, né? Do qual ele é chamado aí depois de Lucas, né? Mas pode ter sido um apelido carinhoso, né? Usado aí para o nome Lúcio, né? Do qual era muito comum na época, principalmente da região de onde ele veio, né? Bom, qual era a profissão de Lucas? Lucas era médico, né? Tanto é que você vê muitos hospitais, muitas clínicas aí chamadas São Lucas, né? Porque essa era a profissão, né? Ele passou aí a ser padroeiro, né? Entre aspas aí, dos médicos, né? Em vários sentidos, né? Mas essa era a profissão dele, né? Ele era médico de profissão, mas ele se tornou missionário, teólogo, escritor e historiador.
A gente já olha a formação dele quando ele começou a escrever aqui. Vê as palavras que ele usa no início, né? Ele já tinha uma formação médica, né? Uma formação médica. Mas aí ele vai se transformar também no missionário, num teólogo, no escritor, aí no historiador. Há praticamente 3 citações de Lucas fora aí do Evangelho e do livro de Atos, né? Onde vai falar sobre o seu ministério. Ele foi um dos líderes da igreja primitiva e acompanhou Paulo em várias viagens. Ele não era judeu, né? Ele era da cidade de Antioquia, ali na Síria. Uma curiosidade, né? Ele jamais se casou, né? E ele morreu na cidade de Boeotia, lá na Grécia. Ele morreu aos 84 anos, né? Ele morreu idoso. Ele teve aí um grande ministério, né? Viveu bem, bastante tempo, né? E ele escreveu esse seu evangelho. O evangelho foi escrito, né? No ano 61 depois de Cristo, ali, no ano 61, lá na cidade de Roma, né? Na cidade de Roma. Foi ali onde ele escreveu, né? E ele era um discípulo dedicado e demonstrou grande interesse pela formação e o desenvolvimento da igreja. Ele escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E só uma curiosidade também, os 2 livros, Lucas e Atos, correspondem a 27% de todo o Novo Testamento. Esses 2 escritos deles. Então, 27% de todo o Novo Testamento foi escrito por Lucas. O Evangelho de Lucas começa com um prólogo, né? Aparece a palavra prólogo aí. Não sei se alguém sabe, né? O que significa a palavra prólogo? Os irmãos que estão em casa souberem, também pode mandar uma mensagem lá para dizer, né? Ele escreveu, né, o seu livro ali, né? Ele escreveu, na verdade, num grego clássico, né? Não escreveu num grego popular, né? E ele usa muito a questão da tragédia grega, né? Então, o que é o prólogo? O prólogo é assim, né? Antes da entrada do coro, né? Do coral e da orquestra, né? É anunciado a obra, né? Que vai ser apresentada. Esse é chamado prólogo, né? Então, dentro daí da apresentação de uma tragédia grega, né? E é assim que ele começou a escrever, né? Ele escreve aí no prólogo, em uma única sentença, escreveu no grego clássico, como muitas grandes obras literárias, né? Então a gente vai, olha só como ele começa a escrever nesse do capítulo 1 que nós lemos, do verso 1 ao 4 aí. Bom, a natureza da obra. Qual é a natureza da sua obra, né? É um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, né? Só a gente voltar aí no texto, quem está com a Bíblia aberta aí, né? Capítulo 1, verso 1 ao 4, né? Essa é a natureza. É um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. É a preocupação dele. É uma preocupação dele. Nós estamos falando de um médico. E como médico, ele vai se ater a exatamente aquilo que está acontecendo. Né? Você vai no médico, numa consulta, você vai relatar tudo aquilo que você está sentindo, seus sintomas, né? Aquilo que está acontecendo. E aí, a partir disso, ele vai ter um diagnóstico para aquilo que você está passando, seja uma enfermidade, seja uma doença, né? E ele, então, vai dizer exatamente isso. É um relatório de fatos, olha a importância disso, de coisas que realmente aconteceram, de algo que é verdadeiro, que se cumpriram entre nós. Lucas narra o ministério de Jesus numa ordem cronológica e factual, com ênfase na pessoa e obra de Jesus. Né? Mas essa é a natureza. Tudo numa ordem cronológica.
tudo fato por fato. E outra coisa, preocupação em relatar somente aquilo que pode ser comprovado. Ele vai falar mais lá na frente. Tudo aquilo que pode ser comprovado. Não é suposição. Eu acho que Jesus fez isso. Eu acho que Jesus estava sentindo isso. Eu acho. Não. É prova. É fato. É o que ocorreu de verdade. As fontes da onde ele baseou seus escritos. Aí no texto também, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Quem é que transmitiu? Pessoas que tiveram com Jesus desde o início do seu ministério. Mas qualquer pessoa? Ele diz que foram pessoas que foram testemunhas oculares, quer dizer, pessoas que estiveram lá. Ah, o meu tio que esteve lá e contou para mim. Não vale. O meu primo estava lá passando, viu, tirou uma foto e me mandou pelo WhatsApp. Não vale. Eram testemunhas oculares, pessoas que estavam lá e viram, presenciaram, aquilo que estava acontecendo. E mais, eles eram servos da palavra. Quem eram os servos da palavra? Eram os demais apóstolos que acompanhavam Jesus. Eram os servos da palavra. Então, aonde é a fonte que ele foi buscar? No ouvir dizer do que o outro escreveu? Não. Ele foi, vamos usar uma linguagem hoje, Ele foi entrevistar as pessoas que estiveram, que ouviram, que viram e que puderam relatar. Para basear aí o seu evangelho. Pessoas que presenciaram os fatos e além de presenciar, porque nós tivemos muitas pessoas que presenciaram o que Jesus fez. Mas depois de verem milagres, o que muitos fizeram? Abandonaram Jesus. Foram embora. Porque todas as pessoas que ouviram o evangelho de Jesus continuaram com Jesus? Vamos pensar só num milagre de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes. Praticamente quantas pessoas será que foram alimentadas ali? Isso no milagre só nós estamos falando. Vamos lembrar que depois de 3 anos e meio de ministério de Jesus, quando a igreja está reunida lá em Jerusalém, sabe quantos discípulos de Jesus tinham somente? Sabe quantos crentes, cristãos tinham? Cerca de 500 pessoas. Não é nem 10% daqueles lá do milagre. Então, quantas pessoas que ouviram e abandonaram? Mas ele está dizendo aqui, pessoas que ouviram, viram, participaram e se tornaram pregadores da palavra de Deus, que deram seguimento à obra de Jesus. E foram seus apóstolos. E foram aquelas pessoas que caminharam e continuaram com ele até o final. Foram essas fontes que ele foi buscar para escrever o seu livro. Os apóstolos de Jesus testemunharam ao mundo o que viram e o que ouviram. Essa é a pregação do evangelho. O que viram e o que ouviram. O que você prega? Você prega aquilo que você viu e ouviu? Ou você prega aquilo que o outro viu e ouviu? Eu estou dizendo que não adianta estar na igreja e não ter uma experiência pessoal com Jesus. Porque se você não tiver uma experiência com Jesus, uma experiência pessoal com Jesus, sabe o que vai acontecer depois da sua morte? Sabe para onde você vai? Não sei nem dizer. Você precisa ouvir, ver, ouvir, experimentar a graça salvadora de Jesus. Porque a salvação, ela é pessoal.
Por isso que a igreja hoje precisa ser evangelizada novamente. Porque tem muita gente na igreja que não é salvo. Porque não tiveram uma experiência. Por que você está na igreja? Ah, porque eu gosto da igreja. Eu gosto daquele ambiente. Aquele ambiente é maravilhoso, as pessoas são bacanas, tal. Olha, eu estou criando meu filho na igreja, é bom porque ele está aprendendo bons princípios, né? Que coisa maravilhosa. Mas, e daí? O grande problema é resolver a questão da nossa vida eterna, da nossa salvação. Experimentarmos a graça salvadora de Jesus. Entregarmos a nossa vida a Jesus. Termos a nossa vida mudada, a nossa vida transformada. Recebermos a salvação e a vida eterna. Isso é pessoal. Isso eu não posso transferir. Né? Eu posso estar na igreja, mas meus filhos não estarem. Eles não vão estar na eternidade comigo, se não tiverem uma experiência com Jesus. Precisa ter essa experiência para ter a vida eterna. Né? Então, eles testemunharam ao mundo o que viram e que ouviram. Esse deve ser o nosso testemunho, esse deve ser a nossa pregação. Eu só vou transmitir aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vivenciei, porque aí tem credibilidade. Eu falo de algo que eu experimentei, algo que eu sei que é verdadeiro. Eu sei que é algo que mudou a minha vida e que pode mudar a vida da outra pessoa também, que pode mudar a vida daquela pessoa que está ouvindo o meu testemunho de vida. O método que ele usou, o método de pesquisa. Olha só, o médico aí. Continuando o texto. Eu mesmo investiguei tudo. Eu mesmo. Cuidadosamente. Desde o começo. Fui eu que fui lá, investiguei. Tomei cuidado nessa investigação. Né? Desde o começo. Ele usou aí um método. A investigação pessoal. E Deus usou um outro método com ele. A inspiração através do Espírito Santo de Deus. Então, juntou aí, né, o casamento. Né? Investigação pessoal com inspiração do Espírito Santo de Deus. Resultou no livro de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos. A forma de apresentação. E decidi escrever-te um relato ordenado. Ele pegou o telefone celular dele e fez um áudio. Ou código Morse, né? Não, o que ele fez? Eu escrevi. Decidi escrever-te um relato ordenado. Né? Um relato, mas tudo certinho lá, né? Tudo em ordem, cronológica dos fatos, né? E para quem que ele mandou os seus escritos? Para Teófilo, né? Teófilo provavelmente pertencia a uma alta classe social. Vou dizer por quê. Porque ele escreveu em grego clássico. Para entender, naquela época, o grego clássico, tinha que ser pessoa de uma boa formação. Nós tínhamos dois tipos de grego, né? Nós temos que a maioria das obras do Novo Testamento foi escrito num grego popular, né? Chamado grego koiné, né? Que é o grego popular, né? O grego do dia a dia ali, né? Que você fala, né? Mesma coisa de você hoje estar aí falar no português clássico, né? Aquela preocupação, né? Com as concordâncias, né? E o português do dia a dia, que nós falamos, né? É a mesma coisa se você vai se comunicar em inglês com as pessoas, né? Você aprende na escola o quê? O inglês clássico, né? Aquelas palavras, aí você chega para falar, todo mundo fala em gíria. Não adiantou nada você estudar nada, porque você não aprendeu gíria. Você não aprendeu as coisas do dia a dia, né? Que pessoas falam as palavras pela metade, né? Não adianta, não vai estar, nem adianta você procurar aquela palavra, porque não tem no dicionário inglês, português, porque é o dia a dia.
Mas ele não, ele escreveu num grego clássico. Então, Teófilo provavelmente era alguém que pertencia a uma classe social alta, né? E muitos comentaristas acreditam que Teófilo foi, né, o mantenedor financeiro do ministério de Lucas. É como se ele estivesse relatando a sua obra missionária, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, né? Porque ninguém vive de vento, né? Aquelas viagens de Paulo com todo mundo, não era de graça. Ele não ganhava as passagens de graça, né? Lembra os navios, né, que ele visitava, viajava? Aquilo lá custava dinheiro. E naquela época, né, não era muito barato, não. Então acredita-se que o Teófilo aí que vai aparecer também era quem mantinha financeiramente, que mandava dinheiro, que investia na obra de Deus, que investia no ministério de Lucas, né? Por isso então ele faz esse relato, né, excelentíssimo Teófilo, relatando tudo aquilo que aconteceu, né? Muitos hoje seguem no estudo nessa linha aí, né? E ele era, com certeza, um cristão comprometido com o reino de Deus. E o objetivo da obra está ali no finalzinho do capítulo 4, né? Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Estou escrevendo isso para que você tenha certeza das coisas que foram ensinadas, né? O que é mais importante nesse início, nessa introdução que nós fizemos, o que nós poderíamos usar de aplicação é que Lucas nos ensina que o Evangelho, ele é para todas as pessoas. Por isso aquela abordagem que fizemos no início, falando a respeito da motivação, né? Porque hoje, muitas comunidades querem pregar para um determinado público, né? A gente faz uma certa acepção de pessoas, né? Na verdade, aqui Lucas, ele quer nos dizer que o Evangelho é para todas as pessoas, principalmente as classes sociais desprezadas e marginalizadas. Aquelas pessoas que não tinham acesso, que não eram alvos da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia é a revelação escrita e inspirada por Deus, de forma plenária e verbal. O objetivo de Lucas era apresentar-nos um relato claro e coerente acerca da pessoa e do ministério de Jesus, né? Apresentar um relato claro, bastante coerente, acerca da pessoa de Lucas, é isso? Não, acerca da pessoa e do ministério de Jesus, para mostrar que ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido, né? Então essa é a introdução. Nós terminaremos no próximo domingo aí a segunda parte dessa lição, né? Depois aí na sequência, o presbítero Marcos, depois o presbítero Elídio, sempre nessa sequência. Então nós estaremos estudando por uns bons domingos esse evangelho. Então que você, na sua casa, durante a semana, nós temos aí leituras diárias, né? Você pode acompanhar, ler a lição, pode ler várias vezes a lição, para que a gente possa aí estar conversando a respeito dessa palavra, né? Então nós agradecemos aos irmãos que estiveram conosco nesse momento, e nós vamos encerrar esse momento, antes de passar a palavra para o secretário, né, com uma oração. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela manhã que o Senhor nos deu, Pai, pela oportunidade de estarmos na tua casa, de estarmos estudando a tua palavra, Pai. Abençoa cada vida que está aqui presente conosco, Pai. Abençoa cada vida que nos acompanhou, Senhor, através, ó Deus, da internet, ó Pai. Que sejam ricamente abençoados pelo Senhor, ó Pai. E que possamos ter a certeza e a convicção que por Jesus Cristo nós somos alcançados pela graça e misericórdia e obtivemos a vida eterna como presente maravilhoso
de Jesus para as nossas vidas. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.